Oi, gente! Estamos estudando os recursos que vão para o STF, STJ, né? Os recursos em espécie, já tem muito tempo. E agora nós vamos entrar no recurso especial propriamente dito. Mas diferente dos outros assuntos, diferente dos outros recursos, esse é um recurso que nós já vamos entrar sabendo muita coisa sobre ele, né? Nós vimos nas aulas anteriores, conversando bastante a respeito do RESP, já demos vários spoilers, várias dicas, e aqui ficou pouca coisa pra gente falar agora, mas também pode ser uma possibilidade da gente ir revisando o que já foi dito. Primeiro, onde é que a gente encontra, Catarina, o RESP? No artigo 105, inciso 3º, A, B e C da Constituição Federal. É lá que nós vamos encontrar. E agora nós vamos ver aqui sobre o RESP o que ainda não vimos, tá bom? Antes disso, dê seu like, se inscreva no canal, você já sabe tudo que precisa fazer. Dê o likezinho, você vai gostar desse vídeo e vamos seguindo. Catarina, quando é que vai caber o RESP? A gente até já falou isso, mas vamos revisar. Contra acórdão proferido por TRF e TJ. E aí, nós sabemos que no tribunal a gente tem a causa, a gente tem aquela possibilidade onde teve o primeiro grau, a parte não ficou contente, recorreu. Então, em sede de segundo grau, vai ter a sessão de julgamento, vai ser proferido um acórdão. Então, e aqui vamos dizer que a gente esteja diante do TJ ou TRF. Esse acórdão aqui então vai ser em última instância, né? Em última instância. Ou quando o primeiro grau já for aqui no TJ ou no TRF, aquelas causas de competência originária do tribunal. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que nesses dois casos, quando for em única ou última instância, vai caber o RESP. Vai caber o RESP quando? Quando o acórdão for proferido por TJ ou por TRF. TRF ou TJ proferiram um acórdão, já cabe RESP? Não, violão. Não seria tão fácil assim você chegar no STJ, né? Não. O acórdão, sim, deve ter sido proferido por TRF ou TJ. E mais, esse acórdão deve ser uma decisão que contrarie, o acórdão deve contrariar algum tratado, um tratado que tem status de lei ordinária. Então, se tem status de lei ordinária, agora a gente vai ter que lembrar aqui direito constitucional. Ó, a gente já sabe que houve esse acórdão, né? E aqui pra gente pouco importa se foi competência originária ou não. Tive o acórdão do TJ, por exemplo. O TJ me emitiu esse acórdão. Só que esse acórdão disse A e o tratado disse B. Ou seja, o acórdão foi uma decisão que contrariou tratado. O tratado tem força de quê? Lei ordinária, né? Em regra, lei ordinária. E a lei ordinária é uma lei o quê? Federal. Então, contrariou lei federal. Se contraria a lei federal, é uma questão federal. Então, eu vou mandar para o STJ e o recurso cabível vai ser o nosso RESP. Nós já falamos sobre isso aqui. Vá se lembrando que nós falamos. Então, a primeira regrinha é: se o acórdão contrariar tratado com força de lei ordinária, vai caber o RESP. E mais, se ele contrariar alguma lei federal. Então, quais são as leis federais? Lei ordinária, lei complementar, medida provisória, lei delegada, tudo isso. Se o acórdão contrariar o que disse tratado, lei ordinária, lei complementar, medida provisória ou lei delegada, também vai caber o RESP. Isso aqui, gente, não precisa vocês decorarem, basta entender, porque basta a gente entender a lógica que vai, tá bom? Beleza. Então essa é a primeira possibilidade. Mas também cabe, quando eu tiver uma decisão, que julgar válido ato
ato de governo local que viole lei federal. Como assim dizer que o município de Juazeiro fixou a base de cálculo de ICMS? Nem vou botar a base de cálculo, fato gerador. Vamos falar de tributário aqui para dar esse exemplo. Vamos dizer que o município de Juazeiro fixou o fato gerador de ICMS. Só que quem fixa o fato gerador de ICMS não deve ser o município. A fixação do fato gerador de ICMS deve ser feita por meio de lei complementar. E ela já foi. Então o município não podia fazer isso. Aí fez. A parte se sentiu prejudicada, foi lá no primeiro grau. O juiz negou. Ela recorreu no TJ, vamos dizer. O TJ negou. Então o que eu tenho aqui? Um acórdão que julga válido ato de governo local que viola uma lei federal. Se eu tenho uma lei complementar dizendo como é que deve ser feito, o município de Juazeiro não pode fazer de outra forma. Então, nesse caso aqui também vai caber o RESP. Vai caber o RESP. Ou ainda, se eu tiver uma interpretação divergente de lei federal. A lei federal disse uma coisa, o acórdão foi lá e interpretou de outra forma. Aí também vai caber o RESP. Tá certo? Vimos aqui então quando é que cabe o RESP. E é isso que a gente tem para falar, porque nós já vimos onde é que vai ser endereçado esse RESP, já vimos o prazo, já vimos todas as regrinhas de RESP, né? Se você não viu, veja as aulas anteriores que nós já falamos tudo sobre o RESP. O que faltou dizer foi isso, está dito, mas sigam comigo que nós vamos estudar agora o recurso extraordinário.